Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2024 e a gente deveria começar e vamos começar com as possibilidades de investimento para esse ano, para o ano de 2024. Só recapitulando que no final de 2022, início de 2023, nós aqui do grupo tínhamos algumas premissas que acabaram se concretizando em quase 90% aí do que a gente colocou, né? Então, nos últimos 12 meses, a gente falou que os títulos públicos do Brasil iam terminar em alta, né? E terminaram em alta de mais de 30%. A gente falou que os fundos imobiliários iriam bater alta aí de 20, 30%, foi o que aconteceu. Cantei a bola diversas vezes da carteira cripto, pessoal, esse ano, junto que 2024 vai ser o ano do Bitcoin. Acertamos também nisso daí. Os juros ainda permaneceu estruturalmente alto. Falamos que o início do corte de juros estaria para chegar em 2024, que acertamos também, né? O que erramos, pessoal? Erramos a alta da Bolsa do Brasil. Isso eu não estava muito confiante, ainda não estou confiante. Vou até mostrar para vocês aqui alguns gráficos, né? Essa alta da Bolsa do Brasil me pegou de surpresa. E eu acho que foi uma das únicas coisas aí, foi a Gaveta Ações Brasil, foi o que a gente errou mais. Mas um amigo me falou que, Thiago, pra gente que tem uma carteira balanceada, pra que fazer previsão em 2024, né? Porque tudo que subir a gente vai ganhar. E é bem isso mesmo, né, pessoal? Tá correto essa análise, mas a gente consegue fazer um ajuste de percentual meta aí em determinadas classes de ativos de acordo com a nossa previsão. Então vamos lá, 2024. A gente tem essas duas personalidades aqui, ó, o Howard Marks da Oaktree Capital, né, que é um dos maiores investidores de todos os tempos. E temos também a Catherine Wood aqui da ARK Invest, né, das plataformas de inovação. E eles têm, o que eles têm diferentes? Os dois não concordam com o cenário econômico para 2024, né? Uma acredita em uma coisa e a outra em outra coisa, e ambos fazem gestão de bilhões de dólares. Pessoas super inteligentes. A Caterina aí teve mais de 3.000% de performance e o Howard Marks está vivo no mercado há 500 anos, né? E do lado aqui está o papai, ó, o papai aqui. O papai, apesar de ser o mais bonitinho, quem sou eu na fila do pão comparado com dessas duas lendas, né? E vamos aqui dissecar o que cada um pensa, o que eu acredito que os dois têm razão, mas eles têm razão em tempos diferentes. O Howard Marks acredita que a inflação dos Estados Unidos vai ser mais pegajosa por algum tempo. Então ele acha que as taxas de juros dos Estados Unidos não vai cair tão rápido. E ele fala assim, pô, nós temos 35 trilhões de dólares de dívida. Juros de 5% é mais do que normal para um país que deve tantos por cento do PIB. E ele tem razão na colocação dele, né? Então ele acha que lá vai ficar a inflação um pouquinho paulatina com esse gasto do governo aí por mais tempo. E isso pode frustrar a bolsa, que foi o que aconteceu agora. Inclusive vou mostrar uma notícia aqui para vocês logo em seguida, tá bom? Já a outra aqui, a nossa querida Catarina, monstra dos investimentos inovadores, ela fala que não, que a taxa de juros vai cair assustadoramente e que as ações e as criptos vão bater novo recorde e quem não está comprado em cripto é maluco, quem não está comprado em genética, armazenamento de energia, inteligência artificial é louco, né? Então a Catarina Wood é muito do hype e o cara aqui ele é mais conservador. O que eu acho, pessoal? Acho que ambos estão certos, só estão deslocados temporalmente. Eu acho que sim, a taxa de juros não começa a cair tão rápido. Temos uma janela de compra ainda para bons ativos nos Estados Unidos, principalmente REITs, que não valorizaram nada, as ações descolaram e os REITs ficaram, tá? Uma colocação. E mais para o final do ano, eu acredito que sim, vamos acelerar a taxa de queda de taxa de juros, performando bem alguns ativos, tá? Então eu acho que ambos estão certos para 2024, só que acho que estão em tempos diferentes. Acredito no primeiro semestre aqui e no segundo semestre do lado esquerdo aqui da nossa tela. Beleza?
Já falando um pouco do Howard Marks, ele acertou, a inflação aqui veio um pouco maior do que o esperado. Lembra-se que a taxa de juros controla a inflação, então isso vai desmotivar o Fed a baixar taxa de juros logo no mês de março, tá? Porque a bolsa deu uma hypada, a taxa de juros de 10 anos baixou 1,6, a curva de juros baixou. Vocês viram aí na carteira o que aconteceu no novembro, dezembro e janeiro, né? Porque a inflação tinha baixado. E aí veio mais alto do que esperado no mês de dezembro. Isso freou um pouco o ânimo dos investidores, fazendo a bolsa recuar um pouquinho e abrindo novamente algumas oportunidades em renda fixa americana e REITs, tá bom? Esse gráfico sinaliza a atividade econômica brasileira e dos Estados Unidos e ambas mostraram aqui uma desaceleração importante desde a metade do ano passado até agora que não foi capturado pelo mercado real. A gente está vendo a bolsa bater na máxima enquanto a atividade econômica do Brasil está caindo e está chegando próximo aos patamares ali pós-Covid. É um negócio muito preocupante. Além disso, o nosso risco político aqui no Brasil voltou a subir. Isso aqui é o risco GeoQuant, né, que mede como é que a gente está no risco político, enquanto o descolamento do dólar real continua próximo das mínimas, que sinaliza que ainda é uma janela muito interessante para quem não aproveitou a taxa de câmbio em 4,90. Aproveite, tá? Lembre-se que o dólar desce de elevador, como é que é? Sobe de elevador e desce de escada, hein, pessoal? Quando subir, bate de uma vez. Não se esqueçam que a gente vive déficit recorde. Esse governo é governo gastador. No final desse ano a gente tem a troca do Campos Neto por uma política meio heterodoxa de controle de juros. Então, quem não aproveitou é maluco. Aproveite essa possibilidade de dolarizar seu patrimônio, tá? E esse aqui é um gráfico que eu adoro mostrar e eu mostro toda ano o mesmo gráfico porque ele se repete há 200 anos de forma idêntica. Isso aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos versus as recessões, tá? Toda vez que a taxa de juros começou a baixar, houve recessão, tá? Então, desde 1955, taxa de juros subiu, recessão, subiu, recessão, subiu, começou a baixar, recessão, subiu, começou a baixar, recessão, subiu, começou a baixar, recessão, 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 subiu, começou a baixar, recessão, subiu, começou a baixar, recessão e subiu, estamos começando a baixar e seria muito improvável não ter uma recessão lá fora. Recessão lá fora é muito ruim para as ações nos Estados Unidos, tá? É muito ruim. Então, se a recessão chegar no primeiro semestre, vamos ter boas oportunidades de compra no primeiro semestre, tá? As ações apanham forte. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, tá? E aí o que acontece? Como chega a recessão lá fora, contamina o mundo, né? Aí quem nunca viu o déficit fiscal do Brasil começa a olhar. Aí quem nunca viu os problemas brasileiros começa a olhar. Aí o cara tá perdendo dinheiro na bolsa americana, o cara vai lá para comprar dólar. Aí o taxa de câmbio sobe, aí o dinheiro sai do país. Aí a recessão chega aqui, pessoal. Então uma bolsa contamina a outra, tá? Não vão achar que porque lá vai ter, aqui não vai ter. Aqui vai ter e vai ser pior. Lá os caras espirram, a gente pega pneumonia. Então, se preparem, eu ainda acho que não é hora de aumentar o percentual de ação. Se você tem 8% em ação no Brasil, 8% nos Estados Unidos, está ótimo. O resto mantém em outros ativos, tá? Seria muito atípico a gente não ver recessão após o início de corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Repito, seria muito atípico. Logo, o que nós estamos fazendo? Resuminho para 2024, o que eu acho que vai acontecer? Juros vai cair em 2024. Tá? Vai cair. Então, aproveite o começo da queda que bate recessão para comprar ações, tá? Ações. Na época eu falo certo, tá? Mas quando os juros aí tá no platô, abre uma gaveta de oportunidade em tesouro direto longo e renda fixa dos Estados Unidos, tá? Então, são ativos ainda que estão muito bons para comprar. IPCA mais 0,57, pô, tá ótimo. Dólar mais 5,5, pô, tá ótimo. Continue encarteirando que vai performar bem no final de 2024 para 2025, quando os juros realmente descer de uma vez, tá? Ações eu já falei, eu acho que vai apanhar no primeiro semestre, depois vai ser uma oportunidade linda para o começo do ano que vem.
Imóveis, a gente está numa janela muito bom de REITs nos Estados Unidos, junto com renda fixa nos Estados Unidos, que ainda não está precificada a queda da taxa de juros, tá? Bitcoin e commodities que se movimentam ali, commodities metálicas meio de forma parecida. Eu acho que pode sofrer bastante o Bitcoin se a recessão bater, tá? Pode sofrer, pode voltar aí para 30 mil dólares, tá? 35 mil dólares. Porém, temos o halving no meio do ano, que é a redução da oferta monetária do Bitcoin, associada a uma queda vertiginosa da taxa de juros no final do ano, por causa da recessão. Lembre-se, se bate a recessão, a taxa de juros mergulha. E aí, quem comprou Bitcoin nesse contexto, antes desse contexto, vai se beneficiar muito para o final de 2024 e 2025, tá? Muito mesmo, talvez na casa de 100% dos preços de agora, tá? Então, essa é o que eu espero para 2024. Talvez a gente não acerta todas, né? Mas a nossa carteira está exposta a tudo, vamos capturar grandes movimentos se for necessário aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para vocês.